A vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, revelada à Abadesa Maria Cecília Baige. O quarto sermão. Entretanto, à tarde, a fama de minha pregação se espalhara amplamente pela cidade. De manhã, grande multidão de povo veio ao templo para me ouvir. Entre os escribas e os anciões corria notícia da aclamação do povo, e reuniram-se muitos para ouvir-me. Muitos não acreditavam e por isso vieram. Aqueles que acreditavam por me terem ouvido voltaram para escutar-me de novo e ver se continuava a discorrer com a habitual sabedoria e graça. Havendo entrado no templo, prostrei-me genuflexo para orar ao Pai. Pedi-lhe iluminasse aquelas mentes cegas. Muitos se reuniram neste interim e, como todos me esperavam, ergui-me e comecei a pregação com a habitual graça e jovialidade. Comecei a falar-lhes das perfeições do Pai e da obrigação de serem perfeitos como o Pai Celeste. Expliquei qual devia ser esta perfeição e em que consistia. Vendo-se tão longe da perfeição que eu pregava, muitos se confundiam, especialmente os que se reputavam os mais perfeitos e por tais faziam-se estimar. Na sua confusão, porém, eram agitados por feroz paixão, não podendo suportar a verdade que eu lhes mostrava. Eram iluminados pelo Pai e minhas palavras penetravam-lhes os corações, mas a soberba e a ambição causaram grande contradição em seu peito. E por serem de coração duro, resistiam assaz à graça e deixavam-se vencer pela paixão. Admiravam minha sabedoria, mas não se rendiam e armavam-se ainda mais de inveja e de ódio contra mim. Sabiam que eu merecia toda estima e todo amor, e não obstante diziam entre si: jamais nos sujeitaremos àquele, nem seguiremos os seus ensinamentos. Tinham grande estima por si mesmos e reputavam desonra sujeitarem-se a mim, executando o que eu lhes ensinava. De fato, deixavam-se vencer pela paixão e resistiam perversamente à graça. Vendo o seu íntimo inteiro, amargurava-me pela perda de suas almas, que com tamanha fadiga e tanto amor vim conquistar. Por isso falava-lhes com graça e amor cada vez maiores, compadecendo-me assaz de sua miséria e cegueira. Jamais desisti de lhes declarar o que era necessário para a sua salvação eterna. Ao pregar, dizia-lhes claramente, de modo compreensível, que eu via tudo o que se passava no seu íntimo. Ficavam por isso admirados, mas não se rendiam. Tão grande era a perfídia destes corações duros, que, vendo-se penetrados pela luz, mais se retiravam e se escondiam nas trevas de sua dureza e malícia. As multidões estavam muito atentas e os seus corações aderiam às razões que eu lhes apresentava. Dispunham-se cada vez mais à observância do que eu lhes pregava e se inflamavam de amor ao Divino Pai, ansiando por imitar e praticar a perfeição que eu lhes ensinava. Faziam elevado conceito de minha pessoa e, para porem em prática os meus ensinamentos, desejavam estar sempre comigo, tanto mais que ficavam encantados com os meus admiráveis atrativos. Os escribas, os anciões e os ministros do templo perceberam-no. Vendo-lhes a atenção, os suspiros e os atos de admiração, inflamavam-se de indignação, de inveja e de paixão contra mim. Estas mentes cegas não podiam suportar tamanha luz. Que pena me inspiravam e quanta amargura sentia meu coração por esta malícia. Bem lhes demonstrava pelo olhar compassivo, quando os mirava,
e por gestos que eles entendiam bem que eu me afligia diante de sua dureza e obstinação. Mas eles, cada vez mais perversos, desviavam o olhar, porque ao fitá-los de novo, inseria-lhes no peito um grato reconhecimento para comigo. Cura os enfermos. Achavam-se ali alguns enfermos que, apesar de lânguidos, acorriam à fama de minha pregação, e muitos se consolavam ao ouvir-me. Pedi ao Pai lhes inspirasse aproximarem-se de mim com fé e esperança de obterem a saúde. A inspiração causou grande impressão nos corações, de modo que vinham e estimavam a minha pessoa como sendo capaz de restituir-lhes a saúde, porque me julgavam um grande profeta e acreditavam que Deus me tinha enviado para iluminá-los e trazer-lhes a cura. Por isso, terminada a pregação, aproximavam-se de mim com fé, e eu, tendo já obtido do Pai a faculdade de operar milagres, consolei-os e exortei-os a terem fé e deixei-os inteiramente sãos. Ordenei-lhes renderem graças a meu Pai Celeste e reconhecerem o benefício recebido dele. Eu, ao restituir-lhes a saúde corporal, devolvi-lhes também a saúde da alma, obtendo de meu Pai a graça para aqueles que dela estavam privados. Estes iluminados arrependiam-se de suas culpas e exaltavam a misericórdia e a bondade de meu divino Pai. Consolei-os e exortei-os a viverem de modo perfeito. Pus-me a orar e todos voltaram para casa. Ódio e inveja dos fariseus. Divulgou-se a fama da saúde obtida pelos enfermos. Os ministros do templo e os fariseus ainda mais se enfureciam. Ao perceberem que eu era tão aclamado pela multidão, o ódio e a inveja começou a crescer-lhes no coração. Nem por isso desisti de beneficiá-los e de escusá-los sempre junto ao Pai e de pedir-lhe não os castigasse conforme mereciam. O Pai aplacava-se por minhas súplicas e continuava a comunicar-lhes as luzes divinas, apesar de serem as ditas luzes rejeitadas com violência. A inveja e a paixão começaram a apossar-se fortemente de seus corações, por natureza duros e perversos. Mas a caridade que me ardia no peito, em vista de sua salvação, jamais diminuiu. Pelo contrário, ia crescendo cada vez mais e orava muito por eles. Tendo estado um pouco em oração, recitei os louvores divinos. Assim me entretive no templo. Honrava e glorificava o Divino Pai e supria por todas as faltas cometidas por aquela gente perversa. Desagravei ao Pai pela injúria que infelizmente ali havia recebido. Enquanto estava no templo, não havia quem ousasse negociar, porque eu o proibia com autoridade. Por isso, os ministros do templo não podiam suportar que lá me detivesse. Porém, não ousavam expulsar-me, porque viam a multidão que acorria para me ouvir e porque minha pessoa lhes causava grande respeito. Murmuravam contra mim e eu suportava estas murmurações, mas nas pregações falava muito contra o vício da murmuração. Eles, culpados de tal vício, com isso não se emendavam. Não deixava de lhes revelar sempre o mal de que eram de fato culpados e manifestava-lhes o erro no qual viviam. Fazia-o, no entanto, em geral, com muita doçura que penetrava nos corações, mas os seus corações resistiam sempre como o ferro aos golpes, sem se render jamais. Era uma pena que sempre me angustiava,
Por isso, voltando-me ao Pai com ardentes súplicas e fervorosos suspiros, implorava-lhe a misericórdia. Mas, quando o coração está endurecido e é presa da paixão, por fortes que sejam os estímulos da graça, jamais se rende, se a vontade não cooperar. E eles jamais consentiram em sujeitar a própria vontade e resistiram à graça com grande violência. Ofereci a meu Pai a caridade e o amor que tinha sempre relativamente à sua salvação, sem jamais cansar-me de orar e de agir, embora visse que tudo era em vão, porque eles não queriam corresponder à graça. Roguei-lhe dar aos meus irmãos parte do amor e da caridade que me ardiam no coração, para que, aplicando-se à conversão dos pecadores, nunca se cansem, embora verifiquem que não colhem fruto algum de suas fadigas, mas que continuem no exercício empreendido pela glória do Pai e para o seu proveito espiritual, com a esperança de que, desta perseverança, resulte algum bem para as almas. Por isso pedi ainda ao Pai, fizesse com que se consolassem pela conversão dos pecadores por meio da persuasão deles e o concurso da graça divina. O Pai tudo me prometeu. Vi que muitos os conseguiriam e ficariam consolados, porque muitos pecadores se converteriam à penitência por suas pregações. Isto muito me alegrou. Via que então não podia ter a consolação de converter aqueles corações duros e me afligia. Consolei-me, porém, ao ver que haveriam, com o correr do tempo, outros convertidos, e em outros lugares, conforme hei de te narrar. O quinto sermão. Terminada a minha oração e recitados os louvores divinos, vendo-me entretido por algum tempo com o Divino Pai nas súplicas mencionadas, reuniu-se muita gente no templo para ouvir-me discorrer e alguns enfermos para obterem a saúde, pois se divulgara a notícia de que muitos tinham sido curados da doença. Todos estavam prontos a ouvir minha pregação e eu pedia para cada um em particular, segundo suas necessidades, e especialmente para os enfermos, a fim de que meu Pai os iluminasse e eles se aproximassem de mim com fé. Achegaram-se também muitos dos anciãos, sacerdotes e ministros do templo. Eu, depois de ter implorado a ajuda do Pai, comecei minha pregação e, repreendendo os vícios, especialmente o fingimento, a hipocrisia e a inveja, dava-lhes a conhecer o miserável estado em que se encontravam. Falava com muita eficácia. Os corações da multidão comoveram-se bastante. Os sacerdotes, os ministros do templo e os anciões ainda mais se endureciam. Tinham consciência de que naqueles vícios eram inveterados. Não obstante, não se serviam deste conhecimento senão para enfurecer-se ainda mais contra mim. Não podiam deixar de vir escutar-me, porque eram atraídos e estimulados pela sabedoria e graça de meu falar, mas mesmo isto, a intenção perversa contaminava. Diziam vir para acompanhar-me, contrariando em qualquer coisa a lei. Mas como eu me tornava cada vez mais admirável na pregação, eles se iravam e eram fortemente instigados pelo demônio para fazerem com que eu cessasse de pregar. Não podendo impedir-me, porque viam a grande estima das multidões à minha pessoa, para não sublevar o povo, silenciavam. Viam também a majestade e a autoridade que havia em mim, e isto punha grande freio à sua paixão, de modo que a mantinham oculta no coração.
Confabulavam, no entanto, entre si para encontrar o modo de me expulsar, mas vendo que não o podiam, esperavam com impaciência qualquer ocasião. Não faltavam quem tivessem que eu não poderia resistir à fadiga. Vendo que sofria em minha humanidade por falta de alimento, asilo ou alguma coisa para me sustentar, esperavam que depressa havia de morrer ou desistir da tarefa empreendida. Assim iam se iludindo. Prosseguindo, portanto, minha pregação e dando-lhe a conhecer o estado miserável em que se encontravam, embora em vão, por causa de sua dureza, não deixei de lhes dizer que aproveitassem a graça que o Pai Celeste lhes concedia e reconhecessem o tempo de sua visitação, que não endurecessem o coração. Do contrário, viria o tempo em que não poderiam mais se converter e fazer penitência. Quanto trabalhei para converter tantos corações duros e obstinados. Quantas luzes transmitiu a todos o Divino Pai, para que as mentes cegas, que tudo desprezavam, ficassem iluminadas. Fiquei, esposa minha, muito aflito devido a estes obstinados, e meu coração ardia de caridade para com eles. Sempre falei com tanta graça e amor, que as próprias pedras se teriam dado por vencidas diante da verdade e doçura de minhas palavras. Consolava-me um pouco ao ver o proveito da multidão, que, por ser constituída de homens simples, facilmente apreendia o bem, não estando eles obcecados pela malícia e a ambição, conheciam a luz e dela se prevaleciam. Desprezo dos fariseus. Terminada a minha pregação, partiram os anciões e os chefes com termos descorteses, desprezando minha pessoa. Mesmo enquanto estava lhes falando, voltavam-me as costas e saíam do templo. Desprezavam-me, dizendo que eu lhes tornava insuportável verem e ouvirem minha pessoa falar com tanta autoridade, sabendo muito bem que se tratava de pessoa humilde, filho de um pobre carpinteiro, sem meios de vida. Iam dizendo tudo isso à multidão para desautorizar minha pessoa e fazer com que não viessem mais ouvir-me e me desprezassem. Mas a multidão não dava ouvido às suas presunções, às suas persuasões, por ser atraída e estimulada pela sabedoria e graça que discernia em mim. Eu rogava muito ao Pai que a confirmasse cada vez mais em sua graça. Pedia-lhe também por todos os meus irmãos, a fim de que, se uma pessoa instigada pelo demônio e obcecada pela paixão por todos os meios procurar difundir o desprezo à doutrina e aos ensinamentos administrados por seus ministros ao povo, para a glória do Pai e a salvação das almas, não se deem ouvido às suas péssimas persuasões. Mas cada um procure tirar fruto da palavra divina a ele pregada e aproveitar os bons e santos ensinamentos. Vi que haveria no mundo muitos destes ministros de Lúcifer a induzirem ao desprezo da doutrina dos sábios e prudentes. Por isso roguei muito ao Pai que transmitisse luz a todos para conhecerem o engano ocasionado pelos ministros do demônio e se animassem a seguir a verdadeira doutrina ensinada pelos homens de bem. O Pai prometeu-me fazê-lo e não falha, embora haja, infelizmente, muitos no mundo que pouco aproveitam a mencionada luz. Cura os enfermos. Desinteresse. Tendo ficado no templo, a multidão de gente pobre e simples, mas devota e compungida,
aproximava-se de mim com amor e fé. Os atacados de diversas enfermidades e dores pediam-me a cura. Ao interrogá-los se acreditavam realmente que eu poderia curá-los, responderam que sim. Dei-lhes a bênção e ficaram curados. Livres de suas enfermidades, muitos se consolaram e levantaram as mãos, louvando-me e bendizendo a quem me havia mandado até eles. Eu louvava o Divino Pai e dizia que dessem todo louvor a Deus, porque de Deus provinha-lhes todo bem. Faziam-no, mas ficavam muito afeiçoados à minha pessoa. Também porque lhes restituía a saúde sem outra recompensa a não ser amarem e servirem a meu Pai como deviam. A multidão muito me aplaudia por isso, mas os ministros do templo se iravam, porque mais ainda se revelava sua avareza ao verem que a minha pessoa, porque verem a minha pessoa não tinha outro interesse senão a glória divina e a salvação das almas, e que, sendo tão pobre, não recebia coisa alguma, nem sequer a título de esmola, mas só tomava alimento em medida bastante para sustentar minha humanidade, contentando-me com pão e água, que na maior parte dos casos pedia de esmola. Por isso roguei a meu Pai desse a todos os que trabalham em prol da salvação das almas o verdadeiro espírito de pobreza e desinteresse, sem ambicionarem outra recompensa de suas fadigas, senão aquela que lhes será dada pelo Pai Celeste, fazendo tudo por seu amor, sua glória, sua maior glória e a salvação das almas. Via, minha esposa minha, como muitos faltariam neste ponto. Deixar-se-iam obcecar pelo interesse, e portanto pouco ou nenhum fruto colheriam de suas fadigas. Pedi muito ao Pai que os iluminasse, desse-lhes graça bastante para superarem a paixão do interesse, tão prejudicial a eles mesmos e aos outros. O Pai prometeu me dar a cada um a mencionada graça e as luzes, a fim de conhecerem o mal que, pelo interesse, ocasionam a si mesmos e aos outros, porque este constitui motivo de escândalo, especialmente para as pessoas fracas. Vi que alguns não aproveitariam a dita graça e, vencidos pela paixão, perderiam todo o mérito e ofereceriam ocasião de escândalo, e assim não tirariam fruto algum das próprias fadigas. Isto muito me afligia. Roguei de novo ao Pai, lhes desse maior graça e luzes mais potentes. Para obtê-lo, ofereci-lhe o que eu ia praticando. O Pai prometeu-me fazê-lo. Vi que muitos aproveitariam a nova graça e agradeci por essa razão ao Divino Pai. Tendo, pois, consolado as multidões pela pregação e restituído a saúde aos que tinham vindo para alcançá-la, e dado toda a satisfação que almejavam, retirei-me para orar junto ao Pai. Os louvores divinos. Demorava-me no princípio da pregação o mais possível no templo. Parte do tempo orava ao Pai, parte entretinha-me em recitar os louvores divinos e ainda mais a pregar e ensinar aos simples o caminho do céu, consolando-os nas aflições, ensinando-os a padecerem e sofrerem. Assim passei muito tempo de minha vida. Não julgues, esposa minha, quando ouves dizer que passei parte do tempo recitando os louvores divinos, que isso fosse quase supérfluo, uma vez que em todas as obras louvava o Pai Divino. Era necessário que eu louvasse sempre com novos cânticos de louvor, lhe prestasse tal culto em nome de todos os irmãos e suprisse as omissões deles, porque, enquanto vivi na terra, procurei sempre sorver a obrigação de meus irmãos
para com meu Pai e suprir todas as suas falhas. Minhas obras de qualquer espécie eram todas muito agradáveis ao Pai, mas particularmente os louvores que lhe tributava, porque minha divina sabedoria encontrava sempre novos modos e novas ideias divinas para louvá-lo, e muito lhe aprazia haver então na terra o louvor conforme ele merecia, uma vez que era louvado pela própria sabedoria divina. Fazia-o ainda para dar exemplo aos meus irmãos, os quais, em meio das mais graves ocupações, devem encontrar tempo e modo de orar e de recitar os louvores que, de acordo com a sua obrigação, devem a meu Pai, e não podem se esquecer do cuidado com a própria salvação, pois enquanto se empenham em ensinar aos outros o caminho para o céu, não se esquecem de avançar e serem os mais solícitos em entrar pelo mesmo caminho. Enquanto estava orando ao Pai, observava-se no templo grande silêncio. Não havia quem ousasse levantar a voz nem negociar, como de costume, pois minha pessoa incutia em cada um grande respeito. Entretanto, de volta para casa, aqueles que me haviam ouvido iam pelo caminho glorificando e louvando a minha pessoa, e juntos agradeciam a Deus por lhes ter mandado tão grande consolador, pois percebiam bem o alívio espiritual e corporal recebido. Os que haviam obtido a saúde iam com maior júbilo do que os outros. Via tudo isso, agradecia ao Pai e pedia-lhe que os confirmasse cada vez mais com a sua graça. Conselho dos doutores, sacerdotes e anciãos. Neste interim, os sacerdotes, os doutores e os anciões reuniram-se em conselho. Pensavam poder encontrar um meio de expulsar-me da cidade e, sobretudo, do templo, porque não podiam mais negociar ali e notavam que o povo me era muito afeiçoado. Percebendo as graças que eu concedia, curando os enfermos que vinham a mim, temiam muito que um dia os superasse e que eles se tornassem desprezíveis à multidão. Tanto mais que ouviam comentar e eles mesmos viam a santidade de minha vida, não só irrepreensível em tudo, mas até muito admirável. Atormentava-os por isso a paixão e a inveja corria-lhes o coração. No entanto, não podiam encontrar um modo de caluniar-me e, por conseguinte, ter motivo de me expulsar. Resolveram, assim, provisoriamente, ordenar à multidão que não me trouxessem mais os enfermos, porque tencionavam examinar bem a minha doutrina e descobrir de que modo me era possível curar os enfermos, visto que me estimavam pessoa muito humilde e ignorante, que jamais estudara. Queriam assegurar-se de onde vinha minha ciência, examinar minha conduta e a vida que havia levado, para verificarem de onde provinha o dom de operar milagres e porque, sendo pessoa de nascimento humilde, mostrava tanta autoridade no repreender. Confabulavam sobre tudo isso, apesar de saberem muito bem que minha ciência era divina e minha pessoa em tudo perfeita e santa. Mas a paixão sugeria-lhes todas essas coisas em vistas de impedirem a multidão de vir me ouvir. Diziam: quando não houver pessoa alguma para ouvir, ir-se-á embora. De fato, deram esta ordem, mas tudo foi em vão, porque o povo, iluminado por minha celeste doutrina, sabia muito bem que minha pessoa era em tudo perfeita e santa.
Este conhecimento mantinha-o inteiramente estável em seus propósitos, sem se perverterem pelos pérfidos conselheiros. Assim como seus corações não estavam dominados pela paixão, nem as suas mentes obcecadas pela inveja, não observavam a ordem e, ao invés, mais do que nunca, vinham a mim para serem instruídos. Contavam-me a ordem recebida de seus chefes e eu dava-lhes a conhecer o erro e os instruía retamente, demonstrando-lhes claramente ser obrigação obedecer a Deus e procurar a salvação da própria alma, como aquela ordem era contra a lei e ofensiva a Deus, não eram obrigados a observá-la. Iluminados por minha pregação e por meus ensinamentos, facilmente se persuadiam do que eu lhes dizia. Quantas súplicas, esposa minha, dirigia ao Pai para que a pobre gente não fosse pervertida por corações malignos e perversos. Quanto me afatigava para tornar-lhes conhecida a verdade, pois muitos vacilavam, visto que a multidão é fácil de dobrar-se às persuasões. Depois, a autoridade dos chefes e o temor do castigo abalavam a muitos, mas rendiam-se rapidamente às minhas palavras, quando lhes dizia que não temessem aqueles que só podem atormentar o corpo, mas que temessem a Deus, que tem poder de condenar a alma ao fogo eterno, e que, tendo sido eu mandado para ensinar o caminho da salvação, aproveitassem o ensinamento. Do contrário, ai deles. Declarava tudo com muita graça e com tanta clareza que lhes explicava que se persuadiam pela verdade. Continuava, portanto, minha pregação, de modo que já te explanei. A multidão, mais do que nunca, vinha ouvir-me. Perseverava em curar os enfermos. Daí aumentava sempre a devoção e o afeto à minha pessoa, e os corações cada vez mais se confirmavam na verdade por mim pregada. Os chefes tramam contra a vida do Salvador. Diante disto, os chefes enfureciam-se cada vez mais e, averiguando que eu era aclamado pela maior parte do povo, em vez de se renderem também à verdade por mim proclamada, obstinavam-se ainda mais, instigados pelo demônio e a paixão. Procuravam um modo de matar-me. Pensavam como agir para envenenar-me e matar-me de maneira que parecesse acidental e não provocada por eles. Eu via todos os malvados desígnios e muito mais me afligia por sua malícia. Recomendava-os ao Pai, rogando-lhe não os castigasse, mas os iluminasse. Em verdade, o Pai não deixava, mediante suas luzes, de manifestar-lhes o erro. Mas as luzes não impressionavam suas mentes cegas, sendo logo rejeitadas. A cegueira tornara-se incurável por ser maliciosa e voluntária. Não deixaram, no entanto, de executar seus malvados desígnios, procurando muitas vezes causar-me a morte. Mas, vendo que sempre seus atentados eram em vão, cogitavam outros modos de me tirar do mundo. Vendo tudo isso, dirigi-me ao Pai e roguei por todos os meus irmãos, a fim de que os livrasse das insídias das pessoas malvadas. Especialmente, roguei por aqueles que se aplicam a converter as almas e a libertá-las da escravidão do demônio, no intuito de que os planos das pessoas perversas não surtam efeito, para que essas mesmas não lhes causem a morte. Roguei ao Pai defendê-los e guardá-los. Vi então verdadeiramente como
muitos de meus irmãos sofreriam as perseguições como eu, e que muitos lhes maquinariam a morte, conforme faziam comigo. Supliquei, pois, instantemente ao Pai os libertasse. Vi que meu Pai empregaria cuidado e proteção particulares para com eles. Tributei por isso as devidas graças também em nome de todos os que as receberiam. Vamos continuar num outro vídeo.